Josué, capítulo 3, versículo 5. E eu vou colocar o texto ali para que a gente possa ler. Aí a gente vai ler todo mundo junto esse texto, que é um texto tremendo da palavra do Senhor, tá? Pode colocar, Josué 3, 5. Quando que acontece, vocês estão conseguindo ver? Está dando para ver? Está difícil. Joga na NVI, na Bíblia lá mesmo, tá? Olhem para mim, enquanto ele está separando, tá? Quando aconteceu esse verso, Deus, ele tinha tirado o povo dele da escravidão do Egito. O povo, olhem para mim, o povo de Deus ficou 420 anos no Egito como escravo, tá? Depois de 420 anos, Deus levantou Moisés para tirar o povo dele do Egito. Moisés foi um instrumento de Deus. Pode acender essa luz aqui, gente. Pode acender isso, obrigado. Moisés foi um instrumento de Deus para tirar o povo de Deus do Egito. O povo saiu e começou a caminhar pelo deserto. Havia uma promessa de uma terra prometida. Só que o povo de Deus, ele era um povo muito desconfiado. E qualquer coisa que acontecia, eles achavam que não ia acontecer nada. Quando eles estavam 3 meses andando pelo deserto, eles estavam próximos da terra prometida. E Deus então pediu para que Moisés chamasse 12 homens, 12 príncipes no meio do povo, para que eles fossem espiar a terra, para que eles fossem olhar a terra e voltassem com a notícia de como que a terra era e como que eles iam entrar. Passou-se um tempo, eles retornaram, os 12 espias, e dos 12, 10 vieram com uma ideia de que eles não deveriam entrar. Eles não deveriam entrar na terra. Eles falaram que a terra era muito boa, que tudo que Deus tinha falado era verdade, a terra era próspera, mas haviam muitas dificuldades, muitos gigantes que impediam eles de entrar. E eles então começaram a falar para o povo de Deus: não vamos entrar, não vamos entrar, porque é muito perigoso, nós vamos morrer lá. E o povo começou a acreditar neles. E o povo se levantou contra Moisés, contra Josué e Caleb, que eram os outros dois dos 12. E Josué e Caleb falaram: não, vamos entrar, vamos entrar. E o povo queria até apedrejar Moisés e Josué e Caleb. E eles falaram: nossa, Deus nos trouxe para morrer aqui no deserto. Por causa disso, Deus tomou uma decisão: esse povo não vai entrar na terra. E aquela geração realmente não entrou na terra prometida. De toda aquela geração só sobrou Josué e Caleb. Todos ficaram no deserto. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Moisés morreu antes deles entrarem, um pouco antes, e Deus chamou Josué para ser o líder do povo. E Deus disse: olha, Josué, agora você que vai liderar o povo. E Josué então estava liderando o povo, e eles chegaram diante da terra prometida. E aí eles pararam para passar uma noite ali. E quando eles estavam ali à noite, aí Deus falou com Josué, falou: olha, fala para o povo se preparar, porque amanhã eles vão entrar na terra. E a palavra de Deus foi essa: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que essa palavra tem a ver comigo e com você? Todos nós fomos chamados por Deus para uma terra prometida. Todos nós que estamos aqui. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Eu não sei se você acredita nisso. Eu acredito que é uma promessa de Deus muito grande para a minha vida. Eu não nasci por acaso. Deus me tirou do Egito. Deus me tirou da velha vida. E Ele me deu uma nova vida. E agora eu estou caminhando. E eu sei que há uma terra prometida para mim. E muito mais do que isso, eu sei que há uma terra prometida para você que está aqui. Senão você não estava aqui.
Deus te trouxe aqui para dizer para você que há uma terra prometida para você. E a gente está caminhando, e quem sabe você já está caminhando há tanto tempo esperando essa terra de Deus, esperando a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Deus disse assim para o povo: santificai-vos. Santificai-vos, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Gente, não foi por acaso que você veio hoje aqui. Não é por acaso que Deus nos deu essa palavra. Há algo tremendo que eu creio que Deus quer fazer na tua vida. Há algo tremendo que eu creio que Deus quer fazer na tua família. Por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Deus diz: olha, santifique-se, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. E eu fui buscar qual que seria o significado de santidade ou de santificação. O que significa santidade? Porque Deus disse que é para a gente se santificar. Deus disse: olha, santificai-vos. É uma ordem de Deus para nós. Deus está dizendo hoje para mim e para você aqui: olha, eu tenho algo que eu quero fazer na tua vida, e é algo maravilhoso. E eu estou dizendo para você hoje aqui: santifique-se, santifique-se. Mas o que significa santificar-se? O que significa santificar-se? Eu fui procurar saber o que significa isso, pensando, refletindo durante o dia. E eu lembrei que há 3 modos da gente ver a santificação. Há 3 maneiras da gente ver a santificação. E eu queria compartilhar com você sobre isso, porque Deus está falando para você se santificar. Pastor, como que eu me santifico? Eu quero mostrar para você 3 formas que a Bíblia fala a respeito de santificação. A primeira tem a ver com posição. Posição. Vamos dizer todos juntos? Posição. Mais forte, vamos lá. Posição. A primeira forma de santificação tem a ver com posição. Aquele que está em... Vocês não sabem? Aquele que está em... posição. Não, aquele que está em Cristo. É uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É posição, é um lugar. No Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habita, é lugar, tem a ver com posição. Está posicionado, foi colocado num lugar. Santidade tem a ver com posição. Estar em algum lugar. No nosso caso, santidade significa estar em Cristo. Não é estar numa religião. Não é estar numa determinada igreja, numa determinada crença. Não é você se travestir de uma linguagem religiosa ou de uma vestimenta religiosa. Santidade para nós tem a ver com posição. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, este é santo. Nós somos santos, irmãos e irmãs, não por causa de nós, mas por causa de Cristo que está em nós. Cristo nos fez santos. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Santidade tem a ver com posição, com lugar. Por isso que lá está escrito em Colossenses 1,13, está escrito assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Uma posição. Santidade é uma posição. Eu estou em Cristo. Efésios capítulo 1, olha só, Efésios capítulo 1 diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos assentados.
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Santidade tem a ver com entrega da vida para Jesus. Aquele que está em Cristo, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele é santo. Ele é santo. E eu não sou santo por aquilo que eu faço. Eu sou santo por aquilo que Cristo fez. Quando o diabo, ele quer dizer para você que você tem um monte de defeito, você diz assim para ele: você está olhando errado, porque eu não estou aqui servindo a Deus por causa de mim, mas estou servindo por causa de Cristo, porque Ele tomou o meu lugar e eu estou nele. Eu estou em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Nós somos santos em Cristo Jesus. Se você está em Jesus Cristo, se você entregou a tua vida para Jesus, você é santo. Você foi santificado. Eu vou chegar no céu não por causa de mim. Eu vou chegar no céu por causa de Cristo. Porque eu fui santificado em Cristo Jesus. Ele me fez uma nova criatura, uma nova criação. Santidade tem a ver com posição. Nós estamos posicionados em Cristo Jesus. Somos uma nova criação. Somos filhos e filhas de Deus, santificados em Cristo Jesus. O sangue de Jesus está em nós. Nós estamos limpos por causa do sangue de Jesus. Nós somos santos não por causa de nós, mas por causa dele. Por causa dele. Você sabe que quando Deus olha para nós, você que já entregou a tua vida para Jesus, você sabe como que Deus te vê? Deus te vê através de Cristo. Deus te vê através de Cristo. Quando Deus olha, por exemplo, para Patrícia, Deus vê uma mulher santa. Aí ela diz: mas eu não sou santa. Mas é porque antes de Deus chegar na Patrícia, está Cristo crucificado, o sacrifício pago por todos os pecados dela, não há dívida. Então santidade tem a ver com posição. Por isso, quando a palavra de Deus diz santificai-vos, a palavra de Deus está dizendo para nós assim: se você ainda não tomou uma posição por Jesus, não perca mais tempo, porque a vida cristã começa com uma posição que nós tomamos, de receber Jesus Cristo em nossa vida, de habitar em Cristo, de morar em Cristo, de existir em Cristo. Nós estamos nele. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos nele. Por isso nós somos santos. Santidade tem a ver com posição, só que santidade tem a ver também com condição. Condição. O que significa isso, pastor? O que significa isso? Significa, irmão, olha aqui para mim, uma frase muito comum: tomar vergonha na cara. Santidade tem a ver com condição, tem a ver com arrependimento, tem a ver com tristeza por causa do pecado, tem a ver com abrir os bastidores da nossa alma e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar aqui dentro e arrancar aquelas coisas que desagradam o coração de Deus e que impedem a gente de avançar. Santidade tem a ver com tomar vergonha na cara. Não continuar praticando aquelas coisas que a gente praticava, ou que a gente pratica, que a gente sabe que desagrada a Deus, que a gente sabe que não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas a gente continua fazendo. E às vezes a gente diz: pastor, mas o pecado é muito forte na minha vida, eu não estou conseguindo vencê-lo. Mas eu pergunto para você, pergunto para mim: nós estamos lutando até o sangue?
Nós estamos nos esforçando, nos empenhando para vencer. Porque santidade é uma posição. Eu estou em Cristo, eu sou santo. Só que santidade tem a ver também com condição. Com você tomar vergonha na cara. E você dizer, eu sou um cristão. E eu devo viver como um cristão. Eu tenho que ter uma atitude cristã. E era isso que Deus estava dizendo para o povo. Vocês vão entrar na terra. Eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Mas para que vocês possam usufruir daquilo que eu vou dar para vocês, vocês não podem entrar da mesma maneira que vocês estão vivendo. Tem a ver com condição. Sabe, da gente olhar para dentro do coração e ver algumas coisas que desagradam a Deus dentro de nós e mudar. Às vezes a gente se acostuma tanto com o pecado, irmãos, que ele passa a fazer parte da nossa vida cristã. Estamos tão acostumados que já não choramos mais por causa dele, e ele está atrapalhando a gente. Tem muita gente que não consegue chegar na sua terra prometida porque não muda, porque o Espírito Santo de Deus está te alertando, está te falando, está te mostrando, e você não muda. Às vezes a gente quer que Deus faça um milagre extraordinário, que Deus mude a vida da gente, e Deus está falando, santifique-se, tome uma posição. O que Jesus tinha que fazer, ele fez por você. Ele te recebeu. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que cuidar da minha vida. Na verdade, assim, às vezes a gente fica com esse negócio de que eu fui salvo pela graça de Deus, e foi Jesus que me salvou, e pronto. E a gente vai viver uma vida tranquila agora, fazer o que quer fazer, porque eu estou salvo mesmo, e tal. Cuidado, irmão. Cuidado, porque às vezes você está se enganando. Porque uma experiência real com Jesus, ela desemboca num desejo de mudança de vida, um desejo de viver em santidade. Sabe, de mudar as coisas que estão atrapalhando a nossa vida. Santidade tem a ver com isso, tem a ver com você a cada dia tomar uma decisão de ser uma pessoa melhor, de vencer uma etapa, de dizer, olha Deus, eu hoje quero não praticar aquelas coisas que eu pratico, não falar aquelas coisas que eu falo, não viver da maneira que eu vivo. Eu disse domingo na pregação que nós temos uma dificuldade aqui no Brasil com a igreja, e a gente está com muita dificuldade para trazer pessoas para a igreja. Na verdade, parece muito mais que as pessoas estão saindo da igreja do que entrando. Há uma migração de pessoas de uma igreja para outra, depois aquele monte de gente vai para outra, aquele monte de gente vai para outra, e aí as igrejas aparecem lotadas, mas na verdade tem pessoas que estão desistindo da igreja. A igreja não está crescendo. E por que a igreja não está crescendo? Eu imagino que um dos problemas que a igreja tem é que nós cristãos, nós não temos diferença nenhuma com o mundo. A gente faz a mesma coisa que o mundo faz. A gente engana, a gente mente, a gente fala mal do outro, a gente faz um monte de coisa que todo mundo aí fora faz. E aí não tem diferença. Aí o camarada diz, mas por que eu vou para uma igreja? Quarta-feira tem jogo de futebol, domingo tem Faustão à tarde, tem novela de manhã, Fórmula 1 de manhã. Para que eu vou na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Se você já é igual eu iria na igreja se eu fosse diferente, né? Se eu visse alguma coisa diferente. Então, na verdade, eu imagino que nós cristãos precisamos tomar a posição de que somos cristãos, mas devemos viver uma condição de santidade. E isso, irmãos, é uma decisão que a gente toma na nossa vida. Tem coisas que você está fazendo que desagrada a Deus? Tem coisas que você está insistindo na tua vida que prejudicam a tua vida e que você está insistindo nelas? Deus disse para você, mude, mude, mude. Deus vai te ajudar, mas você precisa mudar.
Santidade tem a ver com posição. Nós estamos em Cristo Jesus, nós somos santos porque Jesus nos fez assim, porque Jesus nos deu essa condição, essa posição. Santidade tem a ver com posição, santidade tem a ver com condição, porque eu preciso tomar vergonha na minha cara, eu preciso tirar o esqueleto do armário, né? Sabe aquelas coisas que a gente esconde, aquela coisa que só a gente sabe? A gente tem que cuidar muito, porque quem que é você? Você é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, quando ninguém está perto, sabe? Eu não sou aquilo que vocês estão vendo aqui na frente, ministrando e tal, né? Nós aqui, todo mundo arrumadinho. Eu sou aquilo que eu sou todo dia, toda hora, com as pessoas da minha vida, com a minha esposa, com o meu filho, quando eu estou sozinho. Isso é o que de fato eu sou. O que eu sou? Isso é de fato o que você é. O que você é? Então a gente tem que tirar esses esqueletos do armário, colocar para fora essas coisas que precisam ser trabalhadas, ser tratadas, e viver uma vida de santidade, buscar viver uma vida mais próxima de Deus a cada dia. Terceiro lugar, santidade tem a ver com disposição para Deus. Dispor-se para Deus. Santidade é uma posição. Eu estou em Cristo, eu sou santo. Santidade é também uma condição. Eu vou fazer as coisas que agradam a Deus. Vou mudar as coisas na minha vida que agradam a Deus. Só que santidade, em terceiro lugar, tem a ver com disposição para Deus. Você é disposto para Deus? Se Deus te chama, você, opa Senhor, estou aqui. Você é disposto para Deus? Às vezes a gente tem disposição para um monte de coisa, mas a gente não tem disposição para Deus. A gente não tem disposição para Deus. A gente fica parado às vezes diante de um filme, ou diante de uma novela, ou diante de um futebol, ou diante de alguma coisa que a gente gosta. A gente fica ali 4, 5 horas, mas a gente ficar diante de Deus um pouco de tempo para nós é uma lamentação. A gente já começa a se contorcer, a gente já começa a se remoer, a gente já começa a achar ruim. Você tem disposição para Deus? Se Deus ele te chamar para fazer alguma coisa, você faz. Você tem disposição? A gente conhece se a gente é uma pessoa disposta, por exemplo, pela maneira que nós tratamos o dinheiro. Na casa de Deus, eu sou disposto, eu invisto na casa de Deus da mesma forma que eu invisto nas outras coisas. Eu sou fiel a Deus, como eu pago lá as coisas que eu tenho que pagar e tudo e tal, e o que eu tenho que fazer, eu faço também na casa de Deus. Eu me disponho, né, na igreja, na comunidade, quando precisa de alguma coisa e tal. Eu me disponho, eu estou disposto, eu me coloco à disposição. Eu me disponho para ajudar uma pessoa que está precisando. Às vezes um vizinho, às vezes alguém. Eu fico atento, às vezes um colega de trabalho está precisando de Deus, eu nunca falei de Deus para ele. Às vezes a família dele está se acabando e eu nunca falei de Deus para ele. Você está disposto para quê? Às vezes a gente fica até de madrugada, a gente faz isso, faz aquilo, a gente faz um monte, está disposto para um monte de coisa. Mas a gente está disposto para Deus. A gente se dispõe para Deus. Eu nunca esqueço, eu estava lendo um livro uma vez, e o livro contava uma experiência do Abraham Lincoln, ex-presidente americano, e dizia o seguinte: eles estavam na Primeira Guerra Mundial, e eles estavam vivendo a guerra, vivendo uma guerra, e aí o chefe do exército dele falou assim, olha, ele chegou, entrou, aí o presidente falou assim, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. E aquele homem assustado, com o olho arregalado, olhou pro Abraham Lincoln e falou assim, olha, só vou te dizer uma coisa, eu espero que Deus esteja do nosso lado. Eu disse tudo como é que estava a situação. Aí o Abraham Lincoln falou assim, eu não, eu espero é que nós estejamos do lado de Deus. Nós seres humanos temos uma dificuldade, às vezes a gente quer que Deus esteja sempre do nosso lado. Nós tomamos as decisões, nós tomamos as posições, nós caminhamos e nós queremos que Deus esteja do nosso lado. Quando na verdade somos nós que devemos estar do lado de Deus. É Deus que está no controle, é Ele que conduz.
É Ele que é o capitão, é Ele que é o dono da nossa vida, é Ele que é o Senhor. Irmãos, eu falo isso lembrando de tantas pessoas que já passaram aqui quarta-feira e domingo nessa igreja e que não estão mais aqui. E não estão mais aqui, muitas delas, sabe por quê? Porque elas vieram buscar alguma coisa de Deus, elas queriam que Deus as servisse em alguma coisa, e aí elas não conseguiram aqui. E talvez elas tenham ido ali para frente, na igreja da frente, que é uma igreja mais pentecostal e tal, mais fervorosa, ou talvez tenham ido ali para uma outra igreja que é maior e tal, buscando alguma coisa, Deus servi-la. Quando na verdade, apagou a luz aqui, gente. Quando na verdade nós é que devemos servir a Deus. Nós é que devemos servir o Senhor. Não é Deus que tem que nos servir. Nós deveríamos perguntar quando nós nos servimos. Eu não sei, talvez tenha pessoas aqui que estão começando a caminhar a caminhada cristã. Aí tudo bem. Quando a gente vem para a igreja, a gente aceita aquele convite de Jesus: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja há pouco tempo na igreja e você ainda está vivendo essa primeira etapa da vida cristã. Mas você que já tem uma caminhada com Deus, olha para mim. Você que já tem uma caminhada com Deus, eu quero dizer para você, você que já está há um tempo na casa de Deus, eu quero dizer para você o seguinte: quero dizer para você que nós estamos no momento em que nós deveríamos agir assim. O que a igreja está precisando de mim? O que eu preciso fazer na comunidade para abençoar a igreja, para as coisas acontecerem, para que o reino de Deus se expanda? O que eu vou fazer para Deus? Irmãos, a gente perde tempo demais, às vezes querendo resolver os nossos conflitos, nossas dificuldades. A gente sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter conflito. E tem gente que está esperando resolver tudo para depois começar a servir a Deus. Você nunca vai servir a Deus se você for fazer assim, porque sempre nós temos coisas para resolver na nossa vida, sempre surgem questões. Feliz é o homem e a mulher que serve a Deus. Ele se dispõe para Deus. Santidade, irmão, tem a ver com disposição. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, santidade não tem nada a ver com a roupa que você veste. Eu já vi gente que tinha tatuagem, que tinha um cabelo grande, que vestia umas roupas esquisitas, sabe? Essas coisas de roqueiro, essas coisas, que eram pessoas extremamente santas diante de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Coisa linda de ver. Já vi também uns que não eram assim, vestido da mesma forma que não era assim. Já vi gente de terno e gravata, que veste terno e gravata toda vez que vai para a igreja, homem de Deus. E já vi gente de terno e gravata dentro da igreja que só estava enganando. Não tem nada a ver com a maneira que você veste. Não tem nada a ver também com o jeito que você fala. Eu já vi, por exemplo, pessoas falando em línguas dentro da igreja, e gemia e enrolava, era coisa bonita de ver. Mas que quando saía da igreja ali, já virou tudo, ali já era outra coisa. Ali já estava falando mal dos outros, ali já estava olhando as irmãzinhas, ali já estava, né? Ali virou outra coisa. Mas quando entrava aqui dentro, começava o culto, a pessoa começava a gemer de todo jeito. E já vi gente falando em línguas e tendo experiências místicas mesmo, pessoas de Deus, pessoas cheias de Deus. Já vi gente quietinha, cheia de Deus. Gente quietinha, gente que não abre a boca, gente que senta e levanta e não fala um aleluia alto. Ali entre ela e Deus. Mas pessoa cheia de Deus, que ora por alguém e aquela pessoa é curada, porque está cheia de Deus. E já vi gente quietinha também, que de quietinha só dentro da igreja. Mas depois, sabe? Não tem nada a ver com estética. Santidade não tem a ver com coisas que são aparentes. Por exemplo, você olha lá a pessoa, você fala: nossa, como aquele irmão é santo, olha como ele levanta a mão, como ele chora, como ele... Não tem nada a ver com isso. O que é santidade, pastor? Santidade é, primeiro, você ter um relacionamento com Jesus, você pertencer a Ele. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Segundo, santidade tem a ver com condição. Você procura melhorar a cada dia, você vai aperfeiçoando a tua salvação.
você vai vivendo em santidade a cada dia. Não dá para a gente admitir que a gente é cristão de verdade e que hoje a gente está praticando uma coisa e daqui a um ano a gente vai estar praticando a mesma coisa. A gente tem que mudar, a nossa vida tem que evoluir. O nosso relacionamento com Deus tem que nos transformar, porque senão não está acontecendo um relacionamento com Deus. Santidade tem a ver com mudança de vida. E santidade, irmãos, tem a ver com dispor-se para Deus. Eu não esqueço da oração de uma senhora. Quando eu era adolescente, eu tinha uma irmã que cuidava da gente, a gente chamava ela de tia Mariquinha. Ela tinha 72 anos quando a gente, 62 anos, acho, quando a gente morava lá. Essa mulher era uma mulher tremenda. Eu lembro de um dia que ela foi orar. Um dia ela foi orar, e eu nunca esqueço o que essa mulher falou. Essa mulher era uma mulher tremenda de Deus. Ela disse assim: Senhor, eu nunca esqueci isso. Ela disse assim: Senhor, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, parece que Deus às vezes está se movendo no meio da igreja, Deus está se movendo na cidade, e a gente cristão está completamente fora, não está participando de nada. A gente não está vendo nada, não vi nada, irmão, não participa, sabe? Está completamente alheio ao que Deus está fazendo. É possível, irmãos, ter gente que fica completamente alheio, é cristão, mas está completamente alheio ao que Deus está fazendo. Quero dizer para você que está aqui, quero concluir dizendo isso. Olha aqui para mim, irmãos, Deus está fazendo algo aqui. Deus está fazendo algo na tua família. Deus está fazendo algo nesta cidade. Deus está fazendo algo no país, no nosso país. Eu tenho visto os cristãos orarem nesses últimos dias para Deus melhorar a situação do país, mas essa não deve ser a nossa oração. Eu sei que não é o que agrada, mas a oração que nós cristãos devemos fazer é: Deus, que a situação do nosso país seja para a tua glória. Isso é ser cristão. Porque eu estou vendo um monte de gente, até profecia, não, porque temos que fazer isso, fazer aquilo, para Deus não permitir que venha um período difícil sobre o nosso país. Irmão, se for para a glória de Deus, que venha. Se for para a igreja do Senhor Jesus Cristo ser purificada, que venha. Se for para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja proclamado e a igreja seja transformada no nosso país, e o nosso país se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo, que venha. A nossa oração está com foco errado, porque nós estamos pensando em nós, quando nós deveríamos estar orando e colocando diante de Deus a igreja, o progresso da fé, a caminhada de Deus no nosso país. Se for para a tua glória, Senhor, que venha. O que for para a tua glória, que aconteça no nosso país. Essa deveria ser a oração que nós estamos fazendo. Aí você diz: pastor, mas daí eu vou fazer isso e a minha situação. A tua situação, o teu Deus vai cuidar, porque você não depende das circunstâncias, você não depende do presidente da república, você não depende do congresso, você não depende do município, você não depende das chuvas e dos sóis, você não depende, você depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Hoje eu vi uma coisa que eu fiquei abismado. Passou na Rede Record, 2012, eu acho. Eu estava hoje olhando os negócios lá e eu fiquei estarrecido. Alguns países do mundo, eles têm um negócio que muda as estações do ano, muda a temperatura do mundo. Ele estava mostrando um negócio que os Estados Unidos fez. Isso é verdade, é real, não é coisa que inventa não, que tem um monte de coisa que inventa por aí. É real. Eles criaram um sistema de ondas que faz com que a atmosfera crie uma bolha e mude completamente o clima.
Eles falam sobre guerra climática. Rússia, Estados Unidos, guerra climática. E eles colocam catástrofes que acontecem hoje no mundo, situações de deserto, onde chovia, dessas coisas, como manipulação do homem, das coisas do homem. Coisas que acontecem por aí, por causa de tudo aquilo que está no coração do homem. Só que nós estamos diante de Deus e confiamos em Deus, e Deus está cuidando da gente. Então, eu queria dizer para você hoje, você que está aqui, você que veio, queria dizer para você hoje, Deus, Ele pede que nós nos santifiquemos, porque Ele fará maravilhas no nosso meio. Presta atenção nessa frase. Deus diz: santifique-se, porque eu farei maravilhas. Quem vai fazer? É Deus. Não é a circunstância, não é o fulano, não é o ciclano, não é o sistema econômico do país. Deus diz: eu farei maravilhas no meio de nós. É Deus que vai fazer. Deus diz para você: eu farei maravilhas no meio de vós. Santifique o teu coração. O que você tem que fazer é santificar, se posicionar, criar vergonha na cara, incluindo eu, todos nós, criarmos vergonha na cara e nos dispormos a Deus, dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou em pé para fazer a tua vontade, e Deus vai cuidar da gente. Deus vai cuidar da gente. Mesmo que os homens queiram manipular as coisas, a palavra última sempre será da boca de Deus. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, e Deus está cuidando da nossa vida. Talvez você esteja passando por um problema, talvez você esteja passando por uma luta, talvez o gigante se levantou contra a tua vida, mas nada é mais poderoso do que a palavra de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Viva pela palavra de Deus, ande pela palavra de Deus, creia na palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Quando você sair daqui, um monte de gente vai falar um monte de coisa, mas fique com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: prepare-se, santifique-se, caminhe, porque eu estou cuidando de todas as coisas da tua vida. Quem está te conduzindo para a terra prometida sou eu. Amém. Mesmo que as coisas tenham endurecido no teu caminho, fica firme, porque eu estou cuidando de tudo e eu vou te abençoar. Então, creia, confie, coloque teu coração diante de Deus, porque aquele que começou uma boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar, e Deus vai completar a obra que Ele começou. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos